futuro da saúde em Portugal é o tema do nosso programa de hoje, com um convidado especial, que é o professor António Ferreira, que de resto já esteve connosco aqui nos Olhos nos Olhos, presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João do Porto. Boa noite, professor António Ferreira. Boa noite, Boa noite, Dr. Medina Carreira. Vamos ao enquadramento do tema, começando pelos problemas da saúde herdados em 2011. Que remontam a 2011. Há quatro meses, cerca disso, convidei o professor António Ferreira para vir cá, mas rejeitou o convite porque estava a redigir um livro que foi publicado agora há um mês, ou coisa parecida, que está aqui. Posso ver? Pode. Estava a ver se tinha algum segredo aí dentro. Não, eu não tenho segredos. Reforma do sistema de saúde, a minha visão. Bom, as conclusões que extrai desta sua análise são naturalmente conclusões pouco otimistas. Eu percebo porque vou dizer-lhes que há dias estive a fazer uma conta muito rápida e verifiquei que se a nossa economia daqui até 2020 crescer qualquer coisa como 1,5%, nós vamos ter duas décadas, de 2000 a 2020, com uma economia a crescer 0,5% ao ano. 0,5% ao ano. Bom, não há Estado social de uma economia a 0,5% ao ano, como é evidente. E isso leva-me a não perceber alguns lunáticos que falam do Estado social mínimo e que arranjariam dinheiro para ser mais e melhor. E o 25 de Abril impressionou-me particularmente pela irresponsabilidade completa com que se deixou antever a ideia de que é possível, de outra maneira, com outras políticas, não concordo com as políticas do governo, mas não é por isso, que pressupõem dinheiro. E pressupõem dinheiro. Por conseguinte, quem não tem a maneira de o arranjar e quem não tem a maneira de obter emprestado, não pode sustentar o tipo de políticas que desabridamente se prometem neste país de uma forma completamente irresponsável. E a lição que eu tirei destes festejos do 25 de Abril foi realmente a grande irresponsabilidade, não é da população, é de algumas elites que... É só para não mexer na caneta, porque o barulho entra no... É da irresponsabilidade com que se deixa antever que há dinheiro para fazer tudo, para manter o Estado Social, que aliás foi uma das causas da ruína das finanças públicas, foi o Estado Social. E é neste contexto, portanto, que está cá o professor António Ferreira. O professor António Ferreira, necessariamente, sem ele ter visto certamente estes aspectos, professor António Ferreira, tem de ser entendido. O senhor considera que o Serviço Nacional de Saúde entrou em falência? Eu acho que os números mostram isso. Vendo as contas do Serviço Nacional de Saúde desde 2002 até 2011, os dados de 2012 ainda não estavam, ou não estão sequer ainda disponíveis. Nós podemos ver isso porque, veja, em 2005 houve um orçamento retificativo de 1,8 mil milhões de euros. Em 2004 de 1,85 mil milhões de euros. Em 2002 de 1,01 mil milhões de euros. Em 2012 2,1 mil milhões de euros. Entre 2013 e 2005 o Serviço Nacional de Saúde pediu empréstimos à Direção-Geral de Tesouros no valor de 1,7 mil milhões de euros. A despesa foi ficticiamente reduzida porque entre 2006 e 2008, pelo menos, a despesa restada foi a dos valores dos contratos de programa dos hospitais e não a despesa efetiva. E apesar de tudo isto e todos estes orçamentos retificativos, chegamos ao fim de 2011 com uma dívida que, no mínimo, dizem que é de 3 mil milhões de euros. Em 2011? Em 2011. E agora? Agora já se fizeram despachos para pagar dívida de qualquer coisa como 2,4 mil milhões de euros, que são mais financiamento adicional para os despesistas, mas em qualquer dos casos a Troika continua preocupada com as arrias ou as dívidas em atraso no setor da saúde. Então, mas estes cortes todos que se fizeram nestes 3 anos de resgate, o que é que deram em termos de resultado? Para que é que... Ou seja, fizeram-se tantos cortes e qual foi o resultado então? Sra. Doutora, eu vou-lhe dar a minha caneta e o senhor dá-me a sua, a primeira pergunta
A responsabilidade é só que me faz perguntas difíceis. É o meu papel. Claro. A primeira pergunta tem a ver com esta questão. Está ou não o Serviço Nacional de Saúde tecnicamente falido? Está. Ponto final. Na minha opinião, e como o demonstram os números. Segunda questão. O Serviço Nacional de Saúde só seria sustentável se houvesse dinheiro para aumentar muito o seu financiamento ou se fosse possível reformá-lo. E reformá-lo implica reformar todo o sistema de saúde e, de facto, implica também fazer uma profunda reforma no Estado, porque a saúde não é um setor isolado de todo Mas o que é que se andou a fazer este tempo todo, o professor António Ferreira? Que é isso que as pessoas em casa estão a perguntar. Mas ainda começámos o programa agora. Está bem. Isso há de ser o fim. Aquilo que me está a perguntar não é o que, na minha opinião, deve ser feito, mas é o que esteve a ser feito. Eu acho que aquilo que eles dão, em primeiro lugar, grande parte daquilo que eram as opções postas no plano da Troika, na minha opinião, e comecei a dizê-lo logo em todos os debates em que participei, enfim, debates não televisionados, mas não levavam redução de despesa, pelo contrário, levavam aumento da despesa. Isto é, coisas como normas de orientação clínica, centralização de compras, não conduzem de forma nenhuma à redução de despesa, bem pelo contrário. Felizmente, houve 2 áreas ou 3 em que o Governo foi bem sucedido e que o Governo, o Ministério da Saúde, e que foi a área dos medicamentos, em que se verificou de facto uma significativa redução, e os números aí demonstram muito claramente isso, uma significativa redução na despesa, e foi na questão dos recursos humanos com a diminuição das remunerações, dos salários. E essa foi, digamos, os grandes impactos que, pelo menos a nível hospitalar, se notaram. A questão é que, quando vamos ver o que é o orçamento da saúde feito no início de cada ano e depois o que é a despesa real em saúde, há sempre, mas tem havido sempre, ao longo de todos os anos, um desajustamento que faz com que a despesa seja sempre maior do que o orçamento previa. E a despesa em saúde é o somatório de um enorme conjunto de instituições de saúde, algumas das quais, ou a esmagadora maioria das quais, são permanentemente deficitárias. Como por exemplo? Todas. Parte dos hospitais EPE, por exemplo. E o somatório desses déficits não é incluído, ou não tem sido incluído nas contas do Estado e é sempre pago por orçamentos retificativos a posteriori. E ainda por cima é extraordinariamente desequilibrado em termos regionais. A diferença... Há uns que gastam mais que outros, em função das regiões? Sim, então onde é que está mais? Onde é que está mais despesismo? Eu dou-lhe um exemplo, tenho aqui os números. Avaliando os anos 2009 a 2012, a despesa per capita dependente do Ministério da Saúde, em todas as instituições de saúde, foi na região norte de 862 euros, de acordo com as minhas contas, na região centro de 1026 euros, na região de Lisboa e Valtejo de 1073 euros, na região do Alentejo de 1052 euros e na região do Algarve de 985 euros. Então a região da Grande Lisboa é a que gasta mais? É. Pelas tuas contas? É. Porquê? E porquê que será? Quando se chega à compensação das dívidas e dos déficits das instituições de saúde, como aconteceu agora pelos despachos emitidos em fins de 2012 e 2013, que totalizam um valor de 2,4 mil milhões de euros, 49% deste valor foi atribuído, e este valor é para além do valor do duodécimo que é transferido para as instituições de saúde, para os hospitais. 49% deste valor foi para a região de Lisboa e Valtejo, que tem 36% da população. 25% foi para a região norte, que tem 37% da população. 15% foi para a região centro, que tem 17% da população. 5% para o Alentejo, com 5% da população, e 6% para o Algarve, com 5% da população. Então o norte está a ser prejudicado. Mas sempre foi. Efetivamente, numericamente,
sempre foi. Sim, em várias áreas, não apenas na saúde. Não, estou-me a referir apenas à questão da saúde. Mas nós sabemos que essas razões de caixa têm um fundo objetivo. Doutor Medina, quer isto é muito curioso, deixe-me só concluir. Isto é muito curioso porque, de facto, todos os indicadores, ou quase todos os indicadores de saúde, em termos de taxas de mortalidade, em termos de produtividade, em termos de acessibilidade, são melhores onde se gasta menos dinheiro em saúde. São melhores no Norte, são melhores no Oeste. Está a puxar a brasa à sua sardinha. Não estou a dizer a verdade. E não lhe adianta dizer que estou a puxar a brasa à minha sardinha, porque isto é sustentado por números. Não é um juízo de intenções, não é um juízo de valores, não é um wishful thinking, são números reais. Doutor Medina. Eu olho com um caráter mais geral para este problema e, a partir dos seus números, verifico que as coisas estão fatalmente erradas. Em Portugal, na saúde, em geral, no global, gastam cerca de 10% do PIB. Grande parte é o Estado que suporta estes 10%. Na Espanha, 9 e pouco, na Suécia, 9 e pouco, no Reino Unido, 9 e tal, e na média da OCDE, 9 e tal. Bom, e isto está fatalmente errado do ponto de vista financeiro, porque há a ideia, estas contas feitas a partir do PIB é uma forma distorcida de analisar, porque o Estado não vive com o PIB, o Estado vive com os impostos. Bom, e uma carga fiscal como a portuguesa, que anda pelos 35%, não pode comparar-se com uma sueca, que é para aí 40 ou 42, ou com uma francesa, que são 45. Quer dizer, a relação a estabelecer entre o que se gasta e a riqueza nacional não considera este aspecto, é que a capacidade de arrecadar impostos é menor nos países mais pobres. Como é evidente, a um pobre não se pode levar, por exemplo, 50% do imposto, pode-se levar 5%. Ao passo num país em que toda a gente tem um rendimento médio muito mais alto, a carga fiscal é muito superior. Ora, estes 10% já são mais em valor nominal do que o resto. E isto num país onde a carga fiscal são 35%, contra países onde é 40%, 45%, 48%. Conseguindo, isto mostra que é uma exorbitância isto que se gasta na saúde. Pois é. Não sei se as pessoas perceberam isso, as pessoas não são habituadas. A receita pública per capita, excluindo o empréstimo, é qualquer coisa como 50% da receita pública per capita da Suécia. Nós gastamos em saúde, despesa pública per capita, com números errados, porque subvalorizados, mesmo assim, gastamos 53%. Professor António Ferreira, deixe-me colocar uma questão fora dos números. Ou seja, gastamos muito mais do que aquilo que arrecadamos. Não, é evidente, mas não por isso. O que aconteceu ao Estado português era, há muito tempo, previsível que iria acontecer. E isso sempre me fez uma imensa impressão, porque parece que somos dirigidos por gente sem cabeça. Isto são coisas óbvias, não é óbvio para a população, que tem mais em que pensar. Mas estamos com melhor ou com pior saúde? Osdito, não se importa, deixa acabar isto. Este número só condena a política financeira da saúde. Agora, se é melhor ou se é pior, se podia ser melhor ou ser pior, a impressão que eu tenho é que a saúde é das melhores coisas que nós temos. Da mesma maneira que o ensino básico e secundário, acho que é das piores coisas que nós temos. Mas a saúde é uma honra para este país e para quem trabalha na saúde. Claro que é. Se tiver algum tempo para ler 2 ou 3 páginas do que está escrito, verificará que em todos os indicadores, escolha o que quiser, a performance, perdoa esta expressão, do sistema de saúde português, é absolutamente espetacular e compara-se com os melhores sistemas de saúde da OCDE. No que quiser, taxa de mortalidade infantil, mortalidade por doença isquémica cardíaca, por cancro, rastreios, taxas de complicações, acessibilidade, que é uma coisa que se fala muito agora, tempos de espera, para isto, para aquilo, para aquilo outro, o que quiser. É extraordinária e é extraordinária em comparação com os melhores. Nós não temos dinheiro para continuar, não conseguimos ter dinheiro para manter, para continuar a financiar, se não nos decidirmos a reformar, de facto, todo o sistema de saúde português. Não conseguimos. E essa reforma passaria por... O professor pode apontar 2 ou 3 situações
que seriam determinantes para que o diagnóstico em termos financeiro não fosse o que acabou de traçar? Sabe, doutora, o